Olá, hoje a nossa conversa é sobre a tabela periódica e as ligações químicas. Então, a tabela periódica, até chegar no modelo que nós conhecemos hoje, ela passou por algumas evoluções. A gente pode citar aqui algumas que levaram destaque. Em 1829, nós tivemos o modelo das tríades. Como o nome já sugere, tríades vem de 3. Então, os elementos eram agrupados em grupos de 3 elementos que possuíam propriedades químicas semelhantes, como, por exemplo, lítio, sódio, potássio, cloro, bromo e iodo. Só que esse modelo acabou sendo derrubado quando se descobriu que não eram 3 elementos químicos apenas que possuíam propriedades semelhantes. Existiam já descobertas de outros elementos químicos que aí, ao invés de 3, eu teria 4, como por exemplo, quando foi descoberto o flúor e visto que ele tinha propriedades químicas semelhantes ao cloro, bromo e iodo. Então, o modelo das tríades caiu e vieram outros modelos. Em 1862, nós tivemos o modelo do parafuso telúrico. Então, semelhante ao parafuso, onde a gente tem aquela espiral, nós temos aqui esse modelo atômico, onde ele se baseava no peso atômico do oxigênio, que já era conhecido o peso atômico dele, 16. E aí, então, esse cilindro era dividido em 16 segmentos iguais e os elementos químicos eram ordenados na ordem crescente dos seus pesos atômicos. Só que esse modelo atômico do parafuso telúrico, ele ficou ignorado. Por quê? Porque ele não incluiu vários elementos na época, então ele foi rapidamente substituído. Lá em 1864, nós tivemos o modelo da tabela periódica da Lei das Oitavas, onde ele se aproxima já ao que a gente tem hoje. Os elementos químicos eles eram agrupados em colunas em ordem crescente de pesos atômicos, onde eles se juntavam a cada grupo de 8, por isso o nome de Lei das Oitavas, tá? E depois tivemos Mendeleev e Meyer, onde, embora independentes, lá em 1869, eles começaram então a fazer estudos até chegar à nossa classificação periódica atual, onde eles colocavam os elementos químicos em colunas verticais em ordem crescente de peso atômico, certo? De modo que esses elementos situados na mesma horizontal apresentassem propriedades semelhantes. Aí nós tivemos Meyer observando principalmente as propriedades físicas e Mendeleev principalmente as propriedades químicas. Então eles eram independentes, mas tinham a mesma linha de pensamento. E aqui é mais ou menos a representação da tabela periódica lá de Mendeleev, 1871. E a nossa tabela atual? Nós temos aqui essa representação, onde nós temos os períodos ou séries, que são as nossas linhas, certo? São a nossa representação aí horizontal, onde nós temos o que? A quantidade de camadas eletrônicas, K, L, M, N, O, P, Q. Então, nós temos aí a distribuição dos elementos químicos, certo? Em linhas horizontais. E temos também as famílias, também chamadas de grupos, onde temos aqui a disposição de quê? Das nossas colunas. Então, a organização em colunas, onde a tabela periódica atual ela está dividida aí em 18 famílias. Então, são 18 colunas, certo? E períodos, como nós falamos agora há pouco, são 7, que são o número de camadas eletrônicas. Então, os elementos eles passaram a ser agrupados pela quantidade de camadas eletrônicas ocupadas pelos elétrons, chegando a essa disposição aqui, tá? E os elementos químicos, eles foram classificados em metais, não metais e gases nobres. Os metais, com exceção do mercúrio, todos os outros são sólidos em condição ambiente e, em geral, têm elevadas temperaturas de fusão e ebulição. Outra característica é o brilho e outra característica é a condutibilidade elétrica e térmica. Tanto é que os metais são utilizados aí na questão da eletricidade, certo? São materiais bem condutores. Os não metais, eles podem ser sólidos, líquidos ou gases em temperatura ambiente. Em geral, eles têm baixa temperatura de fusão e ebulição e são maus condutores de calor e eletricidade. E aí, lá na nossa última família,
na família 18, nós temos os gases nobres. Como o nome já sugere, eles são gasosos na condição ambiente. Entre suas características mais conhecidas está a sua estabilidade, ou seja, uma baixa tendência de se combinar. Por quê? Porque eles já seguem a regra do octeto, é o chamado grupo 18, certo? E eles estão isolados na natureza, eles não se ligam. Então aqui a gente tem uma representação da nossa tabela periódica atual, onde nós podemos ver aqui em amarelo os metais, em verde os não metais e em azul os gases nobres. Então, para a gente visualizar, nós percebemos que os metais estão em maior quantidade na nossa tabela periódica, tá? E graças a essa classificação, nós temos então uma facilidade para entender as ligações químicas, que podem ser iônica, covalente ou metálica. A ligação iônica, o que acontece? Acontece uma transferência de elétrons entre o metal, que tem tendência a perder elétrons, e o não metal, que tem tendência a ganhar elétrons. A ligação covalente acontece um compartilhamento de elétrons. Vai acontecer entre quem? Entre um não metal e um não metal, porque como os dois têm tendência a ganhar elétrons, eles compartilham. E a metálica é quando eu tenho cátions de elementos metálicos envoltos em nuvens eletrônicas. Como o nome já sugere, é a que acontece entre um metal e outro metal, certo? Vamos ver aqui algumas situações para a gente entender melhor. Então, a ligação entre o Na, que é o sódio, e o Cl, que é o cloro. A gente olhando lá na tabela periódica, nós vamos ver o quê? Que o sódio está na família 1 e o cloro está na família 17. Como o sódio está na família 1, significa dizer que ele tem um elétron na última camada dele. Está aí representada com esse pontinho azul. Já o cloro, que está na família 17, significa dizer que ele tem 7 elétrons na última camada. Para ele atingir a estabilidade, segundo a regra do octeto, ele teria que ter 8. Então, se ele tem 7, está faltando apenas 1. Por isso que se diz que ele tem tendência a receber o elétron. Então, o sódio ele vai perder o elétron, certo? Por isso ele vai ser representado aí por mais, indicando que ele é um cátion. Quem perde elétrons, ele fica com carga positiva. Por quê? Porque o elétron é carga negativa. Então, se eu perdi carga negativa, eu vou ter mais carga positiva. E o cloro, como ele está recebendo o elétron, ele passa a ser negativo. Então, eu digo que ele é um ânion. Por quê? Porque eu passo a ter mais carga negativa do que positiva, certo? Então, isso aqui é o que? É uma ligação iônica. Por quê? Acontece entre um metal e um não metal. Alguém que precisa doar elétrons e outro que precisa receber elétrons. Um cátion, que é o que está representado com sinal positivo, e um ânion, que é o que está representado com sinal negativo, tá? Então, se a gente for fazer a distribuição eletrônica, se eu quiser confirmar o que eu acabei de comprovar através da posição deles na tabela periódica, eu vou ter o que? Essa quantidade de elétrons que a gente comentou. O sódio vai ter o que? Um elétron na última camada e o cloro vai ter os 7 elétrons na última camada. Quando ele recebe o elétron, ele passa a ter, o sódio passa a ter 8 elétrons na última camada, porque ele perdeu um que estava sobrando lá no S1. E o cloro passa a ter 8 elétrons na última camada porque ele ganhou o elétron. Então, só para comprovar a estabilidade. Mas sabendo a família, ou sabendo localizar ele, eu já sei se ele é um cátion ou se ele é um ânion, tá? Então, quem é da família 1 tem tendência a perder um elétron. Quem é da família 2 tem tendência a perder 2 elétrons. Quem é da família 3 tem tendência a perder 3 elétrons. Aí, vou lá. Quem é da família 15 tem tendência a ganhar 3 elétrons, porque ele é da 15, ele tem 5 elétrons na última camada, faltam 3 para atingir a estabilidade. Quem é da 16, faltam 2 para atingir a estabilidade. Quem é da 17, faltam 1 para atingir a estabilidade. E quem é da 18, são os gases nobres que a gente acabou de falar. E como é que eu vou colocar o nome, a fórmula do meu composto? Então, eu vou pegar o cátion, vem primeiro, que é o positivo, e o ânion vem depois. E aí, eu vou ver a carga, quantos elétrons ele perdeu ou ele ganhou, e eu faço só o inverso.
eu inverto. Então, por exemplo, aqui o cálcio e o flúor. O cálcio, ele é da família 2, então ele precisa perder 2 elétrons, por isso ele está representado aí com 2+. O flúor é da família 17, então ele só precisa ganhar 1. Na hora de escrever a fórmula, o que é que eu vou ter? Ca1, que está escondido, F2, que ele levou lá do cálcio. Então, ela é bem simples a fórmula, tá? Aqui, a gente tem uma representação agora de um compartilhamento de elétrons. Opa, mas o hidrogênio não é lá da família 1? É, mas ele é a exceção à regra. Ele é da família 1 e ele só tem um elétron, então ele não perde o único elétron que ele tem. Ele vai fazer um compartilhamento. Então, aqui uma ligação de hidrogênio com hidrogênio para formar o gás hidrogênio, H2. O que é que vai acontecer? Um hidrogênio compartilha o elétron com o outro. Ninguém perde. Os dois ganham elétrons. E a ligação metálica que a gente falou é quando acontece entre metais. Um exemplo está aqui o cobre se ligando a ele mesmo, certo? Então, formando o que a gente chama de CO2, que é uma ligação de cobre mais cobre. E aqui a gente vai finalizar essa nossa conversa sobre tabela periódica e ligações químicas e vamos estudar que dá tudo certo.